Senhor presidente, fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, sentar na cadeira. Vamos falar na aula de hoje de Bertrand Russell, filósofo aí do país de Gales, britânico, né, da região do Reino Unido. Ele veio de 1872 a 1970 e, segundo Bertrand Russell, o caminho para a felicidade está na redução organizada do trabalho. Então, o ser humano só pode ser plenamente feliz à medida que ele reduz o trabalho. A sociedade moderna e contemporânea fez o que com a gente? Colocou, incutiu em nós a ideia de que é o trabalho que dignifica o homem, que é o trabalho que nos faz feliz, e acabou transformando ou resumindo a existência humana exclusivamente no aspecto laboral. Então, o homem hoje vive para trabalhar e não trabalha para viver. Então, por isso que para Bertrand Russell essa lógica deveria ser invertida. Das 24 horas do nosso dia hoje, nós gastamos pelo menos 8 horas diárias com trabalho. No trabalho. Fora a locomoção ou tempo de refeição que você tem ali no trabalho, isso leva para mais tempo. Pode chegar até a 16 horas do dia dedicadas para o trabalho. Se você morar muito longe do serviço, você tem seu horário de almoço, mas você está almoçando para continuar a trabalhar. Então, a lógica diária é toda construída e desenvolvida para quê? Para a gente viver única e exclusivamente para o trabalho. Enquanto a lógica deveria ser o inverso. Nós deveríamos trabalhar para viver. O trabalho tinha que ser uma parte importante, mas não a central da vida. Porque senão nós vamos viver para trabalhar e morrer de tanto trabalhar. O que acontece desde o advento do capitalismo, né? Então ele está aí no campo da ética, sobre como nós devemos nos comportar. A ética vem do grego ethos, quer dizer comportamento, o que é certo e errado fazer, o que é o bem e o que é o mal. E na filosofia analítica, ele vai fazer uma análise lógica da linguagem, e também aqui no campo do trabalho empreende uma análise lógica do trabalho. Será que tem lógica a gente viver para trabalhar? Outras culturas, outras sociedades, por exemplo, como os povos indígenas, eles viviam do que a floresta fornecia. O índio não trabalhava mais do que 4 horas por dia. Então, era uma parte ínfima do dia deles dedicada ao trabalho. E mesmo assim não faltava nada. Mas a cultura moderna, dentro do capitalismo, fez com que nós desenvolvêssemos uma cultura, uma sociedade voltada exclusivamente para o trabalho, e aí a gente detona a natureza. A natureza já não nos fornece mais tudo, como comida, ela fornecia. Para a gente ter que trabalhar cada vez mais. É uma lógica meio que perversa e que tira a felicidade, porque a felicidade está no tempo livre. Ele fala isso aqui inspirado em Marx. Marx dizia que o trabalhador operário moderno contemporâneo, ele só se realiza nos momentos de folga. Porque é o momento em que ele tem tempo livre para si mesmo. Porque enquanto ele está trabalhando, ele está enriquecendo o ele próprio. Então ele não se realiza no próprio trabalho. Não se sente feliz ali. Ele sente uma obrigação para ganhar um sustento, para que assim no tempo livre ele faça alguma coisinha para ele, que hoje é mínima, né? Tem vários movimentos hoje no mundo que lutam pela diminuição do trabalho. A máquina, a introdução da máquina no processo produtivo, prometia para a gente a diminuição do tempo do trabalho. A promessa é de que a máquina iria trabalhar, enquanto a gente teria mais tempo livre. Tempo livre para quê? Para a gente fazer o que a gente gosta. Mas o sistema capitalista corrompeu até isso. No nosso tempo livre, nós não realizamos atividades criativas, que é fazer o que você gosta no sentido de criatividade. O lazer hoje também é alienado. Porque você vai ter lazer com o quê? Jogando videogame, mexendo no celular, assistindo televisão.
Ou seja, continua funcionando na lógica do sistema, para enriquecer o sistema. Você não tem um tempo livre para você aprender a tocar um violão, uma curiosidade de criar algo novo, fazer algo diferente. E aí o nosso criativo existia, por exemplo, na Grécia Antiga, por isso os filósofos tiveram grandes ideias por lá. No início da modernidade, os grandes cientistas, como Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Isaac Newton, esses caras só elaboraram essas teorias que eles inventaram porque eles tinham tempo livre. Aí você fala pensando, por que as coisas se caem? Aí chega à conclusão da teoria da gravidade, Isaac Newton, por exemplo. Outra coisa, com Galileu Galilei, chega à conclusão que todos os corpos caem à mesma velocidade, no vácuo, né? Sem a resistência do ar. Porque tinha tempo livre. Com tempo livre você pode exercitar a sua inteligência, a sua criatividade. Sem tempo livre, você não tem condição de pensar. Quando você vai pensar, quando você tem um momento de descanso, você quer um descanso ordenado. Você quer deitar e ficar assistindo alguma coisa. Uma série, assistindo YouTube, alguma coisa ali, ou jogando videogame para você desestressar, jogando algum joguinho. Vai jogando videogame estressa mais. Vai? Ou você vai jogar sem estresse mais. Você entra na lógica do sistema mesmo. Então, Karl Marx publicou o primeiro volume do Capital em 1867. O segundo volume é publicado por Engels e o terceiro por Kautsky, né? Então, o Marx não publicou toda a sua obra do Capital, que talvez seja a maior crítica aí ao sistema capitalista. Né? O problema é só a proposta que ele faz para substituir o comunismo. E aí deu merda, né? Mas a análise do sistema capitalista de Marx é talvez a maior análise do capitalismo bem entendida por algum estudioso. Depois de 1905, na ética protestante do capitalismo, o Weber atribuiu a responsabilidade parcial pelo crescimento do capitalismo à ética de trabalho protestante. A ética de trabalho protestante dizia o seguinte, né? O trabalho dignifica o homem. E é a prosperidade econômica um indicativo de que você foi predestinado a ir para o céu. Calvino defendia a doutrina da predestinação, ou seja, antes da gente nascer, a gente já está predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno. Os seguidores de Calvino começaram a questionar, peraí Calvino, mas como é que então eu sei se eu estou predestinado ou não? Você está predestinado se você prosperar economicamente. Esse será um sinal de que sua vida foi abençoada, se é um escolho de Deus que será do céu. Então os pobres estão tudo lascados, né? Vai todo mundo para o inferno. Segundo a ética protestante, mas isso levou ao quê? Que os protestantes começassem a ter uma vida muito mais austera, completamente diferente da ética católica. A ética católica tinha muitos dias de festa, tinha inúmeros feriados ao longo do ano. Por quê? Tinha as festas religiosas ali, comparável. Nessas festas religiosas tinha poucos diversos. Protestante não, né? Trabalho. Então, a lógica se inverte, inclusive os países protestantes têm muito menos feriado, e uma das medidas dos protestantes é tentar acabar com os feriados. O Brasil, a partir de 2030, vai se tornar um país predominantemente evangélico. E as maiores pautas da turma da bancada da Bíblia hoje lá é tirar os feriados, principalmente os feriados religiosos, são os feriados católicos. O carnaval acabou de passar, um feriado católico, né? Porque é o dia que precede o início da quaresma, que é a quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas começa o período de jejum e oração, de conversão para os católicos. São 40 dias, você não pode comer carne vermelha e tem que se abster, fazer algum tipo de penitência. Então essa é a lógica, né? O protestante não. O protestante, a lógica é trabalho, trabalho, trabalho. Então o crescimento da tendência do downshifting, né, que é a redução do nível de atividade, com menos horas de trabalho. Tem um manifesto chamado Manifesto contra o Trabalho, de um grupo chamado Crises, onde ele diz o seguinte, né? Nós precisamos reduzir a atividade laboral. Deu horário, hein? De hoje é isso aí.